Informações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina. Beleza, galera? Antes das informações, antes das notícias, antes de a gente trocar esse papo de vascaíno para vascaíno, galera, quero agradecer a vocês, tá? Até o momento que eu estou gravando, com muita felicidade, com muita humildade, eu quero agradecer a todos, amigos, colegas, você aí que tem abençoado esse canal com tua presença, de estar chegando aí a 202 inscritos. É isso aí, galera. Quero te agradecer por bater a marca de 202 inscritos. É 1000, Washington? Não, não é 1000. Quem me dera um dia, se o papai quiser, a gente vai chegar lá. Mas eu quero te agradecer aí, tá? E eu entendo que é degrau por degrau a gente chega lá. Beleza, galera? Muito obrigado, tá? Desde já, vamos chegar à marca de 1000, tá? Inscrito. Aí na súmula aí falta 798. Isso é mole, galera. Só ajuda aí e vamos que vamos para as notícias aí diárias. Domingo, final aí de domingo, a noitezinha, passando o dia com a família. E no mais, não podia estar deixando aqui falar do Vasco, né? Do nosso Vascão da Gama. Não tá tendo jogo, mas tem algumas coisas que a gente precisa esmiuçar. Beleza, galera? Eu quero estar falando um pouco do jogo treino que o Vasco teve ontem, tá? Contra o Boa Vista. E quero estar tirando algumas peçazinhas aí que de repente eu acho que possa ser insuficiente para o Vasco, mas você pode achar que o cara é bom, o cabra é bom. Pô, eu gosto desse cara que joga no time e eu acho que você está errado. Ou pode ser vice-versa. Vamos trocar essa ideia, deixe seu comentário aí. Vamos lá. Galera, olha só. Primeiro, eu quero só trazer a sua lembrança, o primeiro jogo treino do Vasco, que foi Vasco e Maricá. Lembra? Foi 4-2. Só que com o time titular, tá? Houve 4 tempos, tá? De 30 minutos e os 2 a 3 tempos de 30 minutos, Vasco com o time titular e poucas peças sendo trocadas, Vasco estava perdendo de 2-1. Foi no segundo tempo, tá? De 30 minutos que o Vasco estava perdendo 2-1 com o time titular. Entraram-se alguns reservas e eles definiram, tá? Eles definiram a partida em 4-2. Lembrando que o Vasco estava perdendo com o time titular de 2-1, gol do Ryan, tá? Gol do Ryan. Depois que entraram os reservas, aí teve o gol do Paulinho, que até tá dentro do contexto, tá? Do time do Vasco. Mas aí teve o gol do Souza e teve o gol do Sforza, tá? Então, no primeiro tempo, basicamente, quem salvou o Vasco de uma derrota de um jogo treino contra o poderoso Maricá foi Sforza, Souza, não se espante, tá? Paulinho, que está dentro do contexto, e Ryan também, que está dentro do contexto, tá? Os demais, infelizmente, não fizeram o que são pagos para fazer dentro do Vasco, principalmente o Verratti. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Agora teve um outro jogo treino que foi ontem, trouxemos aqui no canal, um pouco da nossa indignação com o trabalho que está sendo feito com o Fábio Carini e também os seus atletas e também todo o corpo, tá, que gere o Vasco de Regata, tá, o Clube de Regata Vasco da Gama, tá? A insatisfação é um todo, tá? Não é um todo. Então ontem o jogo foi contra... O jogo ontem foi contra o Boa Vista, o poderoso Boa Vista. Uma equipe, tá, bem mais abaixo do que o Maricá. Lembrando que está bem mais abaixo que o Maricá. E aí o que aconteceu? Vasco estava perdendo com os titulares de 1-0. Com os titulares estava perdendo de 1-0. E era o mesmo feitio dos tempos. Foram 3 tempos de 30 minutos e um de 45 minutos. Vasco perdendo de 1-0 com os times titulares. E com a entrada dos reservas, tá? E na entrada com os reservas, quem me faz o gol é o Paê, que acharam um pênalti, tá? Que foi muito discutido nesse jogo treino, mas deram o pênalti. Aí
Paier converteu, tá? O Paier não é nem o batedor de pênalti do Vasco, quem é o Verratti, mas deram para ele. Mas acredito que o Verratti saiu, tá? E deram pro Paier para levantar um pouco a moral do homem, tá? Beleza? Foi lá e fez um gol, 1-1. E depois, quem fez o outro gol foi o Sforza, mais uma vez, que é uma reserva, tá? E aí agora entra a minha linha de pensamento. Duas equipes fracas, tá? Vasco querendo fazer jogo, treino com equipe da Série A. Aí deixa eu te falar. Série A, né? Vasco queria jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou contra o Bragantino. Dois times da Série A disputando acima da tabela, tá? Do Brasileirão do ano passado. Cruzeiro e Bragantino, 1-1. 1-1 para cada um. Até o Gabigol fez um dos gols, tá? E Bragantino não sei quem foi, tá? O Botafogo, que o Vasco queria jogar contra o Botafogo, jogou contra o Novo Horizontino, tá entendendo? Inclusive, eu acho que foi hoje. Não foi hoje, foi ontem, tá? Me lembra aí, me recorda aí. Eu acho que foi ontem, não lembro. Botafogo fez um jogo, o treino foi ontem, a parte da tarde, contra o Novo Horizontino, time de Série B, tá? E Botafogo ganhou por 3-1. E Botafogo começou a ganhar seu jogo, tá? Jogo treino. Aí, Santos também, que é o próximo adversário, que vai abrir o Brasileirão junto com o Vasco, dia 30, agora semana que vem, fez um jogo treino também. E o jogo treino do Santos foi contra o Curitiba, tá? Curitiba, que não é um time como o Novo Horizontino, não é como Boa Vista, não é como Maricá, tá? Curitiba é um dos campeão brasileiro, tá? Curitiba é um time de Série A. E Santos deu uma porrada de 4-1 no jogo treino, meu irmão. É por mais do que obrigação. O time que saiu agora da Série B, tá? Era com Fábio Carille que eles estavam, tá? Na última rodada, quem lembra? Fábio Carille saiu vaiado, tá? Vaiado pelo time de Santos, pelo time do Santos, pela torcida do Santos, melhor dizendo, tá? Porque o modelo de jogo dele não era convincente, tá? Mas era um cara que entregava resultado. Ponto. Subiu o Santos? Beleza. E o Santos agora com outro técnico que estaria vindo pro Vasco, acabou que ele disse não, tá fazendo um bom trabalho lá, e no jogo treino com uma equipe de mais expressão, tá? Uma equipe mais expressiva, deu de 4-1. Meu irmão, a minha pergunta que eu te faço, e deixa seu comentário aqui, antes de eu entrar em outros assuntos, é, com o time que o Vasco tá jogando hoje, eu tô com a tela do computador aberta aqui, eu não sei se vai dar tempo pelo tempo, tá? De repente eu trago amanhã para vocês aqui uma diferença do time montado em 2024, que o Vasco começou o Campeonato Brasileiro ano passado contra o Grêmio, tá? E tá aqui a relação dos jogadores do ano passado e a relação dos jogadores de 2025 que vai começar com o Santos. E qual desses dois times era o pior? Era um pior, porque começamos com vitória ano passado, se você lembra, contra o Grêmio. Começamos com vitória, tá? E esse ano, como é que a gente vai começar com esse time, com esse elenco? Porque deixa entender que o Verratti está na frente sem funcionalidade nenhuma, meu irmão. Porque o que eu lembro, a época mais artilheira do Verratti é quando estava o Davidson, presta atenção no que eu estou te falando. A época mais perigosa do Verratti para os times, os seus times que jogava contra, era o Davidson quando estava jogando junto com o Verratti e era o Adson, há 7 meses atrás, irmão. Há 7 meses atrás. E hoje, o Verratti é um cara que está impossibilitado de fazer gol. E a gente viu isso contra os clássicos. Que o Verratti não convertia, não fazia gol. E tá difícil pra caramba você, no esquema de um jogo que o Vasco jogou contra o Flamengo, aonde o Verratti ficou nulo o tempo inteiro. Era menos um jogador. Entendeu? E eu não consigo entender que o Fábio Carille, ele não consegue entender que o Verratti tem jogo, que é jogo para ele, tem jogo que ele tem que sacar o Verratti e colocar o Ryan no lugar dele. Ou contratar um atacante para colocar no lugar dele, já que o Vasco já deu para ele peças de reposição de pontas, já que ele não tinha pontas. E ele fazia muita questão, já que ele fez 10 jogos pelo Campeonato Carioca, tá? Terminou aí a faixa etária aí de 52%, tá?
tomando gol pra caramba e fazendo gol, pouco gol, principalmente usando o nosso atacante Verratti, tá muito mal, meu irmão. Entrar com o time titular e o reserva tá entrando para poder resolver o problema. Os forças saem lá do meio de campo para poder fazer o gol, usando o Souza, meu irmão. E outra coisa, ele tá usando o Souza no meio de campo. Então, dando continuidade. Eu pergunto a você, o que você acha do início desse campeonato brasileiro com o time hoje que se encontra no Vasco? Se ele está melhor ou se ele está pior do que o Brasileirão de 2024 contra a equipe do Grêmio? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque pouquíssimas peças, eu tento lembrar aqui de cabeça que pouquíssimas peças estavam nesse time. Tipo, Vasco, tá? E eu não estou falando Vasco de Ramon Dias não, tá? É Vasco lá do início do Campeonato Brasileiro, de 2024, tá? Léo Jardim estava nesse jogo, estava nesse time, tá? O Piton estava nesse time, Hugo Moura estava nesse time, pouquíssimas peças estavam nesse time, pouquíssimas. Depois eu trago essa relação, tá? Então, num jogo treino, ele falhou levantando suspeita que é um cara insuficiente. Na minha opinião, arranca ele, eu sou contra arrancar o Fábio Carille até que ele mostre, entendeu? Trabalho. Só que o problema é que ele não vai ter tempo para mostrar trabalho. Manda o cara embora até chegar um outro técnico para poder pegar o time. O time que foi montado foi pelo Fábio Carille, tá entendendo? E até o outro treinador chegar para poder fazer o esquema dele. Meu irmão, então só Deus pode nos salvar. Porque vai vir Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo misturado, vai ser uma loucura e eu quero ver o que ele vai fazer. O meu filho, isso não é informação, tá? Eu não estou recebendo essa informação, mas é o meu filho. A minha linha de pensamento como torcedor ele está preparando os reservas para entrar aquilo que eu te falei. Ele vai usar reservas para um tipo de jogo e ele vai usar os titulares em outros tipos de jogos. Faz sentido? Faz sentido. Infelizmente faz sentido. Por quê? Porque não tem lógica nenhum jogador, tá? Qual seja ele, que um dos melhores atletas, estou falando fisicamente, que o Vasco tem, é o PH. E o Léo Jardim, que a gente vai falar sobre ele aqui agora. Fora o resto, mesmo, não tem como suportar essa carga de jogos, de time nenhum. Vai ser aquelas lesões, luxações, o cara vai ficar no staff, vai ter que ter um momento. E ele está preparando esses jogos aí, esse jogo treino aí que está deixando a gente maluco, sem tentar entender o que está acontecendo na cabeça do Carille, que ninguém fala nada, tá entendendo? O meu filho é que ele está preparando, melhorando o condicionamento desses caras que a gente não quer no nosso time, mas é o que tem, ele está preparando para poder usar nos jogos, cara. Que a única margem de erro que ele pode cometer dos 3 campeonatos é só o Brasileirão. Tá entendendo? E isso, lembrando que Vasco é o 11º time mais caro, que sabemos que não condiz com os jogadores que temos, tá? No elenco, a gente vai lutar de novo para ficar no meio da tabela do Brasileirão. Com o elenco que nós temos titulares e com o elenco ruim pra caramba que nós temos de reserva. E eu não preciso mencionar os 7. Alex Teixeira, Souza. Escuta o que eu tô te falando. Ele vai usar o Souza. Tá? Jean Davi, Max Domingues, De Lucas, Capasso, Esforza. Ele vai usar, cara. Ele vai usar. E a revolta é que o Vasco teve toda essa janela para poder trazer os caras, vender, trocar, emprestar esses cabeças de bagre. Não fez isso. Aí, formação de última hora. Vasco fica pentelhando o Atlético Mineiro para poder fazer uma contratação de um cara que o cara não quer vir pro Vasco, pô. Que é o Braio Palácio. O cara não quer vir pro Vasco e ele falou. O Atlético Mineiro tá batendo o Vasco como o Vasco fosse uma puta. Pô, cara, eu não quero te emprestar. E o Vasco tá, pô, mas me empresta aí que a gente precisa dele. Pô, o Vasco não quer, meu irmão. Aliás, o Atlético Mineiro não quer. O jogador Braio não quer. Vai no Devinho, cara. Cansei de falar, vai no Devinho.
Eu canso de falar, o cara que é da área, o cara é cria aqui da Zona Oeste, aqui de Santa Margarida. Irmão, traz o Devinho, Vascaíno, tá todo mundo lançando proposta. Manda uma proposta pro Devinho que ele vem, meu irmão. Ele vem. O cara que decidiu, carregou o Atlético Mineiro ano passado nas costas, principalmente no campeonato da Libertadores, meu irmão. E os caras ficam panguando. Esse Santana, eu não sei o que ele tá fazendo no Vasco, meu irmão, que ele não vê isso. Não é possível que só a gente que vê que o Ryan é o titular absoluto do Verratti, até que se contrate um cara para botar no lugar dele, porque o cara não tá fazendo mais gol. Aí vamos falar, ele colocou no jogo treino ontem o Daniel Fusato. E escuta, a gente está falando aqui tempo inteiro que Léo Jardim não está assinando, tá, a renovação de contrato com o Vasco, que tem uma cláusula que ele cumprindo 60% dos jogos, existe uma cláusula no seu contrato antigo, que ele, alcançando 60% dos jogos de 2024, 2025, o contrato vai se estender até 2026. Então, o Vasco quer uma renovação de contrato com ele para levar ele até 2028, até 2029. E ele ainda não assinou e descobrimos que o Vasco ainda tem uma certa dívida com o Léo Jardim. E Léo Jardim está recebendo sondagem de outros times, que um deles que a gente trouxe aqui no canal falando de Vasco, que o Cruzeiro negou, tá? Até a certo ponto, tá? Ele negou que não procurou Léo Jardim. Aí fica um monte de fake aí na porcaria da internet aí, falando que tava querendo Léo Jardim, deixando a gente apavorado. Só que eu acho que é um desejo do jogador, porque o jogo treino de ontem, ele não participou, falando que estava com dores na perna esquerda. Dores na perna esquerda. Léo Jardim estava com dores na perna esquerda e não quis entrar. Será que isso é um filho de SOS Socorro? Vamos começar a usar Daniel Fusato, porque o Léo Jardim quer sair do Vasco? Aí que vai ferrar tudo, meu irmão. Aí vai lascar mesmo, de vez. Porque o melhor jogador que a gente tem em campo, no meu haver, é Léo Jardim, é o cara que salva, é o PH e o Verratti. E é o Verratti. Meu irmão, se ele sair, ferrou. Tá entendendo? Por incompetência do Vasco. Porque o Vasco atropelou mais uma vez com suas próprias pernas, deixando o time no início do Campeonato Brasileiro e um monte de competições, sabendo que tinha a Sul-Americana para começar a disputar, e Vasco não se preocupa em contratar jogadores de alto peso, cara, para outras competições. Com o time que a gente tinha ano passado e com os que chegaram no meio da janela, que começaram a fazer a diferença, inclusive o Verratti, tá? O Verratti, irmão, a gente conseguiu ainda ir longe na Copa do Brasil, e esse ano eles não se preocuparam. Tipo, o time que a gente tem vai dar conta. Vai dar conta? Não tá dando conta de Boa Vista? Não tá dando conta de Maricá? Como é que vai dar conta de um Santos, Botafogo, Flamengo? Tá aí, cara, Fluminense. A gente vê os times tudinho se preparando e só o Vasco achando que vai dar conta. Presta atenção nessa situação. Santos e Vasco, domingo, tá? Dia 30. Se Léo Jardim não entrar em campo, pode levantar suas antenas. Ele simplesmente só tá falando para mim, para você, torcedores do Vasco: eu não quero mais estar aqui, tá? Eu não quero mais estar aqui, tá? Time que entrou em campo: Daniel Fusato, PH, João Vitor, Maurício Lemos, bacana, gostei, tá? Até porque o Lucas Freitas é mais eficiente do que Lucas Oliveira, então baita de um reserva, ok, filho muito bom. E Piton, que tá muito mal. Aí os volantes, Hugo Moura e Souza. Hugo Moura, pitbull. Souza, meu irmão, o cara tava chorando para ir pra zaga, aí não conseguiu vaga lá na zaga, lá, aí voltou agora para meio campo, tá? Souza. Aí quem jogou no lugar do Felipe Coutinho foi o Benjamin Garré. Beleza, mas eu preferi o Estrela no lugar do Benjamin Garré. Prefiro o Estrela, mas a gente não pode ter o Estrela agora, eu vou te explicar por quê. Nuno Moreira, beleza, Ryan e o Verratti, que não está fazendo gol. Esse jogo contra Santos, vamos ver como
O Vasco vai jogar os seus 15, 20 minutos, tá? Vamos lá, ó. Adson, 7 meses sem jogar, por causa da lesão, voltou a treinar, teve minutagem, tá? Nesse jogo treino contra o poderoso Boa Vista, tá? Jogou, beleza. A gente sabe que ele é um meia mais centrado pro meio e não de ponta, tá? O cara costura e paulada, muito bom, tá? E treinou, vai jogar contra o Santos e vai ter aí de 20 a 25 minutos aí que o Carille vai estar colocando o Adson. E sua notícia é excelente, meu irmão, excelente. Silverhat, entende? Estava com falta de fazer gol porque estava sem um Adson e sem um DVD, o Adson já está voltando, beleza? Só precisa agora resolver o lado do DVD, que é o lado esquerdo, tá? Aí vamos lá, Coutinho já se avançou naquela lesão que ele teve, tá? E vai voltar agora em evolução, tá? A treinar com o time a partir de amanhã, segunda-feira. Estrela está treinando com o grupo, tá? Tá fazendo fortalecimento da perna que ele operou, tá? Não pode jogar, mas já está treinando já com o time, tá? Dentro do centro Moacir Barbosa. Isso é bom. Daqui a 3, 4 ou 5 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, junto com o Sul-Americano, ele vai estar atuando já no Vasco da Gama e eu espero que ele entre no lugar do Felipe Coutinho, tá? Muito mais eficiente, até por conta da juventude, tá? Tietê, lesão do ligamento lateral medial do joelho direito, tá? Foi a mesma lesão do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho voltou mais rápido. Felipe Coutinho muito mais bichado que o Tietê. Não entendi de coração, não entendi o porquê a demora do Tietê voltar, já que a lesão não era tão grave, tá? Então ele tá aí também para voltar daqui a uma 3ª, 4ª rodada, tá? No Vasco, no Brasileirão. Vamos estar acompanhando atrás aqui. O DVD a gente sabe que está em evolução muito boa, tá? Após uma cirurgia da LCA, tá bom? Que é o ligamento cruzado, que foi uma lesão muito séria. Tá aí, ó, 7 meses também sem estar dentro de campo. E só no meado do ano, tá? Só no meado do ano. Beleza, galera? Olha só. Alex Teixeira também pegou aí uma conjuntivite, tá tratando em casa, que é viral, então não pode estar no meio de campo lá com a galera treinando. Mesmo que eu goste muito do Alex Teixeira, como eu gostava antigamente quando ele jogava, mas também não se encaixa no time. Fica mais pesado, fica mais lento e não dá. Hoje é contra-ataque, os times são muito rápidos e não dá para usar, Fábio Carille. Não dá para usar, Fábio Carille. Não dá para usar Souza, não dá para usar Alex Teixeira, entendeu? Jean Davi, não dá para usar esses caras, meu irmão. Eu ainda prezo um pouco até pelo Maxime, porque tem qualidade. Muito fora de ritmo, mas tem qualidade. Eu ainda prezo pelos Forza, com os erros, não, mas ele tem muita qualidade nos pés, principalmente nos seus passes. E ele tem alta definição, tanto em bater falta e tanto chutar pro gol, tá? Assim, isso o Hugo Moura também sabe fazer muito bem, tá? Mas o Hugo Moura é de mais pegada. Então, eu deixo essas informações com você no domingão, beleza? Eu chego, tá suando, que eu cheguei até a me estressar. Galera, Vasco é isso aí, meu irmão. Para quem acredita, é uma loucura atrás de loucura. Um domingão desse, falei, vou gravar no finalzinho, porque eu sei que com isso aqui que eu montei, vai me estressar. Não deu outra. Vasco é isso aí, mas é amor, é paixão, é coração, é Vasco da Gama, meu irmão. Mais uma vez, te agradeço aí pela quantidade de inscritos que tem chegado aqui, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa aí, ó, essa pergunta para você. Qual time para você, no início do Brasileirão, é melhor? De 2024 ou de 2025? Amanhã eu venho com mais informações aqui no canal Falando de Vasco. Fui, galera!